Olá, olá, um bom dia a todos. Agora nossas lives em horário um pouco diferente, né? O horário do almoço. E a gente vai falar hoje de um tema que é muito recorrente nos meus atendimentos. E nas últimas semanas está mais intenso ainda, que é como as pessoas carregam o peso dos outros nas costas, como se isso fosse o jeito de viver, o jeito certo de viver. Me dá um feedback aí se o som está muito alto, se não para ouvir minha voz, como que a gente está de áudio aí para vocês. Então o que acontece muitas vezes? A gente se sente na necessidade de carregar o outro, de carregar os problemas do outro, de viver a vida do outro, de resolver a vida do outro, como se enquanto isso tudo não acontecesse, nós não poderíamos, né? Não podemos nos dar a permissão de ser feliz, dar a permissão de ter outras coisas. E isso é tão interessante que quanto mais a gente vai se preocupando com essa vida do outro, menos a gente está voltado para nós. E a gente vai falar um pouquinho por que isso acontece e como isso atrapalha o outro, que é um amor cego, é por amor também, mas é um amor que não empodera o outro, pelo contrário, ele tira o poder do outro, porque ele se torna dependente de você. E tudo que você faz pelo outro, você diz ao outro, você não consegue. Eu tenho que te salvar, eu tenho que fazer por você, porque você é pequeno, você não dá conta, você é insuficiente. E só através de mim você será salvo. E essa fala não deveria ser humana, né? Essa fala deveria ser dessa energia criadora, dessa energia divina. E muitas vezes nós nos colocamos como Deus ou deuses na vida das pessoas, como se isso fosse nossa missão de vida. Tem pessoas que têm como missão curar os outros, encaminhar os outros, para que muitas vezes não se olhe para si mesmo. E ainda fala que é por dó, por compaixão. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. E vocês carregam o peso do mundo nas costas, sem culpado, sem ter a necessidade de sempre estar vigiando, cuidando do outro. Como é isso na vida de vocês? Comece a refletir. Se você não precisasse mais carregar o peso do mundo dos outros nas costas, como ficaria seu fardo? Ficaria mais leve? Seja bem-vindo a todos que estão entrando. E se alguém puder aí responder pra mim como que tá meu áudio, se tá legal, o som, a música lá no fundo, me dá um feedback, por favor. Então a gente tá falando sobre que as pessoas que carregam o mundo nas costas, né? E eu sou fisioterapeuta também de formação, e muitos problemas que a gente traz, principalmente essa região de pescoço, torcicolos, problemas desse músculo trapézio, esse músculo aqui de cima, de tensões, justamente é como se a gente estivesse carregando ali, né, o peso do mundo ali nas costas e fazendo essa pressão muito grande no nosso corpo. E as pessoas falam assim, mas eu não tenho energia, eu só quero dormir, eu não consigo fazer as coisas da minha vida. E a reclamação é sempre assim, tem algo errado comigo, eu tô me sentindo drenado, sugado, eu não tô tendo mais energia. E muitas pessoas vão para depressão por não abrir mão desse desapego de tentar salvar todo mundo. E é uma coisa muito interessante porque a gente quer salvar o outro muitas vezes para não olhar para nossa própria vida. Porque cuidar da vida dos outros é mais fácil, a gente acha soluções. E para a gente olhar para nossa própria vida, muitas vezes a gente se acha que não dá conta. Voltando, pausamos, mas voltamos. Então o que acontece? Eu já tinha falado para alguns aqui no início, quando eu estou carregando a culpa de lidar com o problema do outro, quando eu estou tentando carregar o problema do outro, eu estou muitas vezes dizendo para essa pessoa, olha, o seu problema não cabe na sua vida, ele é muito grande para você, você é incapaz, você é pequena, e se você carregar esse problema, você não vai dar conta. Mas não vai dar conta segundo qual princípio? O princípio do que você acha certo, correto, belo e o caminho que você acha que o outro deve seguir. Porque muitas vezes a gente não aceita como o outro lida com os problemas. A gente não aceita o jeito que o outro escolhe viver. A gente não aceita como o outro resolve os problemas dele. E às vezes não for do seu jeitinho, você acha que aquilo ali não é suficiente. Você quer, de alguma forma, mudar o pensamento do outro para ser o pensamento como você pensa, como se fosse transformar todas as pessoas do mundo no seu padrão, no seu jeito de ser. E será realmente que o seu jeito é o jeito correto? A sua vida está totalmente redonda, está dando certo, para que você não olhe, não cuide mais da sua vida para cuidar de todo o resto, né? E muitas vezes drenar essa energia, ficar sem energia, para que você
não seja autorresponsável pela sua vida. Que você fala assim, mas eu só vou cuidar da minha vida quando os meus pais melhorarem, quando meus filhos encaminharem, quando aquela pessoa ficar melhor, quando aquela pessoa que está doente, com depressão, ou aquela pessoa pequena, e você vai arrumando tantas coisas, tantas bengalas, desculpas, e você vai olhando só pra fora. E isso fica uma coisa pesada de fazer. A gente pode sim contribuir com o outro, por isso que a gente vive em sociedade. Eu acho isso um movimento muito interessante dessa empatia. A gente se colocar no lugar do outro, essa compaixão. Mas me colocar no lugar do outro deveria ser, né, como Hipócrates traz, para a gente ajudar o outro a levantar o peso dele e ele continuar carregando a própria cruz, o próprio peso dele. E não eu carregar, porque se eu carrego, eu tô carregando o pezinho dessa aqui. Essa aqui tá aprendendo como lidar com o problema dela? Por que os desafios chegam na nossa vida? Por acaso? Porque esse universo é mau, esse criador é mau? Ou porque a gente precisa ter algum ensinamento? Então, se aquele peso tem aquele destinatário, aquela pessoa tem aquele destino, ela com certeza, ela plantou alguma coisa para colher aquilo, ela teve pensamentos que atraiu aquilo para a vida dela, ela tá repetindo às vezes padrões familiares que tá atraindo aquela mesma situação para a vida dela. Por quê? Para que ela aprenda. Aprenda o quê? Aprenda a amar, aprenda a lidar com os seus desafios, com as suas frustrações, aprenda a lidar, a gerenciar suas emoções. Então, o desafio, o peso do que alguma pessoa está carregando é dela. Ele só serve para a vida dela. Se você vai lá e carrega, para você pode ser leve, porque às vezes você já viveu isso aqui. Mas muitas vezes a gente ajuda porque a gente faz uma transferência. Eu estou carregando meu próprio peso aqui, e eu queria tanto que alguém fizesse alguma coisa por mim, que eu não precisasse fazer nada. Eu queria tanto que alguém carregasse esse peso pra mim. Aí, na nossa parte infantil, a nossa parte inocente, a gente tem aquela ideia maravilhosa. Olha, eu vou carregar o peso dessa bonequinha aqui, né? Vou carregar o peso dela e vou fazer pra ela porque isso aqui é fácil pra mim. Aí, quando ela melhorar, ela vai fazer pra mim, ela vai devolver. Ou eu tenho ganhos nisso. Então, às vezes, eu cobro o outro, fico irritado com o outro se ele não segue o caminho que eu tô prescrevendo pra ele, como se fosse o certo, correto, o belo. E muitas vezes eu tô ali querendo ser boazinha, tô querendo ser valorizada, amada, ter controle sobre a vida dos outros. Se eu tô ali ajudando no problema dela, eu tô sabendo as informações quentinhas. E as pessoas acham que isso tem muita vantagem. Realmente tem. Só que começa a perceber quantos prejuízos na sua vida você está causando. Quanta energia você está deixando de ter nos seus próprios projetos. Não estou dizendo que você não possa contribuir com o outro. Acredito que sim, mas antes tem que começar em quem? Em você. Como é que uma pessoa que está adoecida ajuda a cuidar de outro que está doente? Tem como? O que eu posso oferecer para o outro? Eu só vou oferecer para ele o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu não estou olhando para dentro, se eu não estou tendo estabilidade emocional, se eu não estou cuidando dos meus próprios desafios, eu vou distrair a minha vida cuidando dos desafios dos outros. E se essa pessoa resolve aqui, cuidou do desafio dela, parou aquele desafio, eu vou arrumar outro. Aí eu arrumo o segundo, eu arrumo o terceiro, eu arrumo o quarto, quinto. E é como se fosse uma substituição. Eu uso esses substitutos para me distrair dos meus próprios desafios. Então percebam muito bem de vocês o quanto você está apegado a carregar o peso do outro. Para se satisfazer, para se sentir valorizada, para ter controle. Ou porque realmente você está tão plena, tão cheia de energia de si mesmo, tão cheia de amor, que você já está pronto de ser abundante na vida do outro. Você é abundante na sua vida e o excesso dessa energia está indo para o outro. Ou você está fazendo isso como um sacrifício, como aquela coisa de penitência, sacrifício. Eu prefiro me matar, eu prefiro mutilar em mim, eu prefiro destruir minha própria vida do que deixar que o outro siga seu próprio destino. E muitas vezes essas pessoas vêm falar assim da espiritualidade delas, falam assim, mas eu tenho muita fé que aquela pessoa vai melhorar e aí sim eu vou ter o meu lugar. Aí eu pergunto, a gente faz muitas orações para quem é cristão, né? A gente faz a oração do Pai Nosso e fala que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, quando o destino desafiador de uma pessoa está acontecendo, eu estou permitindo que esse destino da pessoa esteja acontecendo, eu tô querendo roubar, né? Eu tô querendo ir lá e falar assim, não, você não merece esse destino. Eu sou o Deus superior, o Criador, e eu não aceito que você siga esse destino. Esse destino é muito pesado para você, você é pequena, não dá conta. Esse fardo, essa cruz é muito pesada. E eu sou a salvadora, a grande, a potente, a onipotente, e eu carrego a sua dor. Fique tranquila, pode brincar e descansar, que eu vou cuidar da sua vida. O que isso faz com essa pessoa que deveria estar nessa prova da vida? Ela aprendeu alguma lição?
Ela aprendeu a sair disso? Ela aprendeu algo ou você só tirou a autoestima dela e a potência dela? Porque você foi numa posição maior, arrogante, disse pra ela que ela não dá conta. Ela só dá conta através de você. E quando eu digo isso pro outro, eu tiro a dignidade dele, porque ele nem tentou. Muitas vezes você não permite que o outro tente, não permite que os seus pais tentem, não permite que os seus filhos tentem, não permite que os seus entes queridos tentem, que os seus amigos tentem, porque você tá ali fazendo tudo, muitas vezes sem o outro pedir. Você não dá nem permissão para que o outro enxergue nele. Olha, até aqui eu dei conta. Você pode me ajudar a passar por essa outra etapa? Preciso de alguma ideia? Você não permite que o outro tente alternativas, tente soluções, porque muitas vezes você quer controlar até a solução que o outro tá infringindo na vida dele. E esquecendo que, né, plantio, colheita, livre-arbítrio, você interfere no livre-arbítrio do outro. Eu já dei esse exemplo, mas vou dar de novo. Imagina uma criança que está na primeira série, está alfabetizando na escola, e ela teve um desafio, ficou uma prova lá de recuperação, você foi lá e fez a prova para ela. Fala, fica tranquilo, filhinho, não precisa estudar, a mamãe faz a prova para você. Você foi lá e fez a primeira série dele. Na segunda série ele não soube, né, todo o conteúdo da primeira série foi para a segunda. Ele vai estar potente nessa segunda fase da vida dele, nessa segunda prova? Não. Aí você vai lá e faz as provas por ele, porque tadinho, ele não dá conta. Coitadinho dele, ele não dá conta nem da própria vida. Eu dou conta da minha vida e do resto do mundo. Eu carrego tudo, tranquilo. Eu sou a super-heroína, o super-homem, e eu carrego tudo porque eu vim a esse mundo para me sacrificar pelos outros. É isso que você diz pra você. Quantas vezes você está dizendo isso pra você e dizendo pro outro você é incapaz? Percebam o quanto essa ajuda está sendo benéfica ou não. Como diz Bert Helling muitas vezes no livro muito bom para quem é muito salvador do mundo, chama o livro sobre a ajuda, né? Ele vai explicando pra gente as leis da ajuda, né? Quanto a gente deve ajudar ou não. Que muitas vezes eu permiti que o outro tente, que eu permiti que essa criança nessa prova da primeira, segunda série faça essa prova, em vez de eu ir lá e fazer a prova por ela, eu tô dizendo pra ela, você dá conta. Eu tô torcendo por você. E se lá na frente ela realmente não dá conta, aí sim, ela pedir ajuda, ou você encaminha para um profissional especializado, para terapias, para fazer algum movimento que isso possa empoderar o outro a conseguir sozinho. Agora, se eu torno o outro dependente, como que eu vou ter liberdade de viver minha vida? Como que eu vou ter energia para fazer minhas próprias coisas? Entende que tem que ter um balanço? Se você vive se sacrificando pelo outro, você faz muitas vezes isso por culpa, muitas vezes com raiva, né? Mas não se admite ter raiva porque é boazinha, né? Que ter raiva é algo ruim e eu tenho que ser boazinha o tempo todo. E muitas vezes tá lá em casa, depois no chuveiro, chorando, reclamando da vida e não tendo a satisfação de fazer isso porque muitas vezes gastou sua energia vital para ajudar na vida do outro e não a energia abundante que estava em você. Então, se eu não começo em mim e quero doar para todo mundo, salvar todo mundo, como que eu vou ser o exemplo? O que eu falo é menos potente do que eu vivo. Se eu estou dando exemplo, se eu estou dando caminhos que eu estou vivendo, é muito mais relevante, traz muito mais movimento energético para o outro. Se eu digo para o outro assim, cuida de você, se valoriza, volte a atenção para você, se ame mais, e eu tô ali, deixando a minha vida, né, o vento me levar para qualquer lugar, porque o reme eu não quero a vida que eu tô vivendo, eu não quero olhar pra minha vida, eu quero olhar pra vida do outro. Porque eu quero que o outro se dê bem, porque eu sou aquela Messias, né, que eu vim pra salvar o mundo. Será realmente que a gente não tem as divindades, né, toda essa energia universal, que já tem, né, os nossos anjos da guarda, Deus, que faz esse papel, precisa ser realmente de você? Já pensaram quanto que a gente coloca tão grande, maior que Deus, muitas vezes? Pesado isso, ouvir, né? Quando a gente olha e fala assim, uau, como assim? Né? Que balela é essa? Mas perceba, quanto você está dizendo inconsciente para o outro que ele não dá conta? Quantas vezes a gente olha para um idoso, e nossa tendência latina aqui, né? É de olhar para o idoso como frágil, incapaz. E muitas vezes esse filho quer ser tão amado, tão valorizado, que nem água deixa os senhores buscarem, né? Esse pai ou essa mãe, esse avô. E eles vão deixando de ter locomoção, vai deixando de fazer as coisas que faz. Não, mas você não pode sair, vamos antes da pandemia, para dançar, porque você pode quebrar a perna. Não, você não pode sair sozinha, porque isso você pode se perder. Você não pode.
que eu faço para esse casal que está mais um pouco envelhecido? Eu digo para ele assim, eu sou grande, eu sou o papai e a mamãe de vocês, agora me obedeçam. Olha a inversão de papéis. Esse na constelação deveria ser pequeno. E honrar e respeitar o que esses adultos, e que esse pai, essa mãe ou avós escolherem para a vida deles. Isso é papel de filho ou de neto, honrar e respeitar os maiores, os mais velhos. E o que significa honrar e respeitar? Carregar a cruz dele, carregar o peso deles, ou dizer para eles, eu aceito vocês como vocês são, eu aceito as escolhas de vocês, mas vocês também arcam com as consequências. Então, o que acontece muitas vezes? Vou dar um exemplo mais prático, a gente está falando muita teoria. Vamos dizer o exemplo, essa pessoa não faz exercício, só come coisas erradas, às vezes bebe muito, e ela está fazendo esse plantio, não é uma escolha dela? Aí vem o quê? Uma filha, por exemplo, ou um filho, ele deveria olhar para isso e aceitar, porque é o jeito que esse pai ou esse avô está conseguindo lidar com as dores dele. A gente não sabe o que o outro carrega. Às vezes a dor do outro é tão intensa que a saída que ele conseguiu, não de uma forma saudável, óbvio, como diz, afogar as dores dele na bebida. A gente tem que dizer pra ele o quê? Eu sinto muito, eu vejo sua dor, mas se eu carregar ela, eu morro junto. Entende? Não que por amor a você, papai, eu vou morrer com você, eu vou me sacrificar junto com você, eu vou começar a beber tanto quanto você. Né? Isso acontece muito, essa continuidade dessas padrões, né? Se o avô bebe muito, o filho bebe muito, ou então pula uma geração, que aquela geração exclui aquilo, mas o neto vem com a mesma potência, honrando isso. Então, como seria essa pessoa honrar essa pessoa que está escolhendo, né? Esse destino difícil para a vida dela? Está plantando o quê? Não saúde, está plantando alguma coisa na vida dela que não vai colher bons frutos, porque é o que ela está escolhendo plantar. Então, quando essa pessoa olha para isso com dor, quer carregar, não, eu vou carregar, eu vou salvar o papai, eu vou salvar a vida dele, ele não vai morrer de bebida, porque eu tô sendo uma filha, eu não tô conseguindo mudar ele, eu tenho que ficar ali 24 horas do lado dele para fazer ele feliz, eu quero fazer ele feliz, e você acaba destruindo sua própria vida, porque você tá só olhando pro problema do outro. E quando eu olho o outro como pequeno e problemático, eu tô dizendo pra ele assim, você não dá conta, você não sabe fazer nada, eu tenho que te salvar, porque só através de mim você será salvo. Essa é uma fala de filho, gente. Perceba isso, quantas vezes internamente a gente tá ali naquele papel de salvador. E vamos refletir, todos os salvadores das histórias, né? Geralmente são crucificados, mortos, maltratados, mutilados. É isso que você quer pra sua vida? Ou você quer ter compaixão para o outro, saber ajudá-lo? Como que a gente tem que saber ajudar o outro? Eu me sintonizo com ele, eu vejo a dor dele e digo para ele, quando você quiser, eu tô aqui. Mas me peça, eu te dou liberdade para quando você precisar e querer, eu estou aqui. Mas eu não posso mudar o destino do outro. Eu não posso ir lá pro outro, você não pode morrer, eu tenho que te vigiar porque você não vai morrer. Esse poder não é nosso, esse controle não é nosso. Existe uma energia universal, criadora de tudo isso, que coordena isso, não é você. Então, muitas vezes, principalmente nessa pandemia, tem pessoas que estão tão obcecadas, eu digo o excesso, né? Não estou dizendo que prevenção não é legal, é sim, é um ato de amor também. Mas quando a pessoa está obcecada, coloca uma venda, né? Coloca aquele coisa igual de cavalo ali, tapa o olho. E olha só pro problema, eu tenho que salvar minha família é vulnerável ao Covid. Ela é vulnerável a esse coronavírus, eu preciso salvar eles, eu preciso salvar. E impede que aquela pessoa viva, impede que ela tenha qualquer tipo de contato que possa ser arriscado. E traz toda essa poluição energética para aquilo, tipo assim, não morra, eu vou te salvar, eu vou te salvar, eu vou te salvar. Imagina como fica o padrão dessa casa, como fica o padrão mental dessa pessoa, como fica o padrão mental dessa pessoa que é vulnerável, ou é idoso, ou alguma doença. Imagina como que tá tudo isso com quase 6 meses. Imagina quanto mais tempo a gente ainda vai passar por isso. Então, como seria a gente entregar a nossa vida, entregar o destino nosso e dos nossos entes queridos, amigos, até dos nossos animais de estimação, para que esse Criador rege, coordene, guie, conduza a vida do outro. E eu aceito o destino do outro, mesmo que seja desafiador. Porque às vezes aquela pessoa precisa ir lá no fundo do poço
para que lá ela reative a sua própria força, para que ela consiga realmente sair de lá poderosa. Não poder sobre os outros, mas com autocontrole, autopoder. E se eu vou lá e jogo corda e não deixo ela cair, fico segurando, a sensação corporal que muitas pessoas têm quando a gente faz terapia é que a mão tá pesada. Ela vai segurando todo mundo, vai segurando, para que nada aconteça de ruim. Tem pessoas que nem na área de saúde tem alguém que adoece, começa a ler, engolir vários livros e tenta coordenar a equipe de enfermagem, tenta coordenar a equipe médica, tenta coordenar tudo, ainda bate no peito e fala assim, eu salvei a minha mãe, eu salvei o meu pai. Mas o quanto ela perdeu da vida dela, percebem isso? O quanto aquela pessoa que está ali adoecida, ela não provocou sua própria doença. Já perceberam isso? Quando a gente adoece não é por acaso, não. É por hábitos que não foram saudáveis. É porque uma saúde emocional não está saudável. Então, querendo ou não, a gente criou doenças em nós. A gente alinhou a doenças. A gente está vivendo uma vida que não está voltada para a saúde. Não está voltada para uma vida mais extraordinária. E nesse movimento, o meu corpo vai gritar. Então, a doença é um grito. E se eu vou carregar a doença do outro como que eu tenho que salvar aquilo, não funciona. Porque só o outro teve o poder de adoecer e só o outro tem um poder de autocura. O que eu posso fazer é indicar caminhos, é às vezes presentear com a terapia, é às vezes fazer algum movimento dessa pessoa estiver mais alinhada com toda a parte espiritual dela, de acordo com a sua crença, com a crença da pessoa principalmente, respeitando a crença do outro. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou tirando as malas que não são minhas, vou tirando uma mala, vou tirando outra mala. E quando você perceber que a sua própria bagagem ela não é tão pesada, é que você colocou todas as outras bagagens das pessoas nas costas no mundo e você está vivendo ali com culpa, está vivendo ali de uma forma aguardando as outras pessoas acordarem, reagirem, viverem, estarem mais felizes, para que aí sim você realmente cuide da sua vida. Quanto mais tempo você quer esperar? Tem pessoas que estão vivendo ali cuidando do pai e mãe, 40, 50 anos. Quanto mais tempo, quantas décadas você ainda vai esperar para cuidar da sua vida? E não estou dizendo que você deve deixar de cuidar do outro, mas com uma postura interna diferente, não de salvadora. Eu estou ali numa postura de contribuir com a vida do outro. Eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar o outro a levantar a carga dele, né? Coloca aqui nas costas dele, mas quem tem que carregar? É ele ou você? É ele. Isso é compaixão. Eu olho a dor do outro, eu vejo, eu sinto muito e eu torço para aquela pessoa através de orações, através do jeito que você conseguir, encaminhando aquela pessoa às vezes para uma terapia, para que ela consiga reativar a própria força dela. Ninguém carrega o peso maior que consegue. Mas aí vem um detalhe que eu já falei, mas vou repetir de novo, que é importante. Essa pessoa, ela vai escolher um jeito de carregar essa dor. Ela pode fingir que não está acontecendo nada, aquela pessoa que se torna alheia. Eu não quero olhar para dentro das minhas dores, está doendo demais. Eu quero anestesiar numa bebida, eu quero anestesiar com um monte de amigo, com um monte de festa, eu quero anestesiar a minha vida torrando tudo que eu tenho, eu quero anestesiar a minha vida com um monte de amores aí, rasos, né? É o jeito que essa pessoa está escolhendo. É saudável? Às vezes não, mas é o jeito que ela dá conta. Aí cabe a mim ter essa resignação, né? De olhar para o outro e entender o que é dele e o que é meu. Vou fazer só um exercício simples para vocês. Fecha um pouquinho os olhos, quem puder, lógico, né? E conecte com o seu coração. Perceba no seu coração. E começa a perceber o peso que você carrega. E perceba que vai vir um número para você. Quanto do peso que você sente na sua energia, nas suas costas, o quanto é seu? E nesse movimento, se vier algum número, você pode escrever, se não vier, você só fala assim, devolva ao remetente com partículas de consciência. Pode ser mental mesmo, a gente vai fazer 3 vezes, para você perceber se você vai aliviar. Devolva ao remetente com partículas de consciência. Devolva ao remetente com partículas de consciência. Devolva ao remetente com partículas de consciência. Devolva ao remetente todo o peso desnecessário, toda a carga que é do outro, todas as crenças, todos os julgamentos e toda a necessidade que eu tenho de salvar o outro. Devolvo com partículas de consciência. Perceba se ficou mais leve. Quem ficou mais leve, dá um joinha aí pra mim, só pra gente ver se funcionou com vocês. Esse movimento a gente devolver, o que a gente fala com partículas de consciência? Estou devolvendo para que o outro
ele receba essa consciência de que ele dá conta, ele receba essa consciência de que aquele é o destino dele, ele receba aquela consciência de que ele dá conta, ele é potente para isso. E se você todo dia fala pro seu filho que ele não é potente, você tá tirando a energia dele em vez de doar. Então você não está ajudando. Então perceba, quando a gente devolve para o outro, a gente pode devolver isso quando a gente fala partículas de consciência anexada, mas posso devolver com uma oração, eu posso devolver com uma bênção a essa pessoa. Eu creio e eu rogo, né, a essa espiritualidade, a esse Criador, ou o nome da religião que você tiver, que conduza, que fortaleça esse anjo da guarda, fortaleça a sua alma, seu espírito, fortaleça que você encontre a sua própria energia e que você dê conta disso. Mas se você escolher não dar conta, ficar paradinho e deixar a vida passar, eu também aceito, porque é uma escolha sua, a vida é sua. Então entende que a gente tem que deixar de ter essa arrogância, porque isso é arrogância, de querer salvar todo mundo, porque isso não cabe a nós. Cabe a nós o quê? A gente estar disponível para o outro, falar para o outro assim, olha, conta comigo, eu tô aqui, você não está sozinho nessa, mas esse é seu destino, eu tô aqui para contribuir, para colaborar, não para carregar o seu fardo, porque você entende que é a prova da própria pessoa e eu tenho que permitir que essa pessoa passe pelas provas dela. Como que eu faço essa permissão? Às vezes, muitas e muitas vezes, é dando um distanciamento saudável, para que aquela pessoa possa respirar, possa se organizar, para que ela possa também tomar as suas próprias escolhas, para que ela possa experimentar caminhos novos. Não o caminho que eu acho melhor, perfeito para ela, mas o caminho que ela dá conta, o caminho que vai ser mais contribuição para a vida dela. E se você ver que aquele caminho vai chegar no fundo do poço, imagine que esse fundo do poço pode ser aquele remédio amargo que muitas vezes nossos pais davam pra gente ali, goela abaixo, né? E aquilo nos fortaleceu, nos deixou mais forte, nos deixou que nosso sistema imunológico se tornasse mais forte. Toda vez que a gente toma um própolis, por exemplo, né, um gosto bem desagradável, não muito palatável, mas você sabe que aquilo ali vai te fortalecer. Então, muitas vezes o desafio do outro é o que vai fazer com que ele dê conta de, muitas vezes, depois passar por um desafio maior que vai chegar. Eu falo que é como se fosse níveis de videogame, né? Você passa no primeiro nível, você tem ali uma habilidade, uma chavinha, passa para o segundo nível, passa para o terceiro nível, e quanto mais a gente vai vivendo, mais desafios vão chegando e mais força a gente tem para passar por eles. Porque eu não preciso pedir a esse Criador que eu vou ser fraca tal dia. Porque muita gente, a gente tá com medo de um problema e fala assim, nossa, me dê força para que tal problema, quando chegar, eu dê conta. Olha que loucura que a gente faz, a gente pede que hoje a gente pode ser fraco e lá no futuro, se chegar um desafio maior, eu vou ser fraco, então me ajude só lá. Como seria a gente manifestar, né? A gente pedir um dia bom, que a gente tenha força, a gente tenha discernimento para passar por todos os desafios, ver soluções nos desafios que a gente vai enfrentar, nos problemas que a gente está enfrentando. E cada vez que eu passo por um desafio, eu sou forte o suficiente para passar por aquilo. Eu vou ter paz, eu vou ter calma de respirar e falar, opa, eu sou maior que esse desafio, eu sou maior que esse problema. Que soluções eu posso ter aqui? Que caminhos eu posso ter que eu ainda não caminhei, que pode trazer um produto, né? Uma solução diferente. Porque se você tá andando no mesmo trieiro, imagina aquele trieiro no meio ali do mato, todo dia você faz o mesmo trieiro, você sabe onde ele vai chegar. Então, se você quer soluções diferentes, caminhos diferentes, a gente precisa ampliar as possibilidades que você está tendo. Se você só olha, Covid, problema, o outro não dá conta, eu tenho que salvar a mamãe, salvar papai, eu tenho que não deixar que a morte chegue em quem eu amo, eu tenho que ficar atenta, vigilante, porque... E se as pessoas morrerem? Isso aí é uma projeção sua. Você que tem medo de ficar sozinha, você que tá com medo de ter que lidar com seus problemas, você que tá querendo ajudar o outro para que um dia alguém te salve. Gente, olha, tanto que seria mais leve. Eu cuido de mim, você cuida de você, e a gente pode se relacionar da nossa forma mais poderosa, mais empoderada, mais leve, mais amorosa, sem que ninguém precise salvar ninguém. Cada um vai vivendo a vida conforme dá conta. E se não tá dando conta, busque ajuda. Busque ajuda especializada, faça terapias. Livre-se disso, porque muitas vezes nosso medo que alguém vá embora, que alguém morra ou faça desencarne, o nome que vocês quiserem dar, é o quê? Eu ficar sozinha. Entende que é uma atitude, muitas vezes, é uma atitude nossa de ego, né? Eu não quero ficar sozinha, então vou salvar o outro para que eu não fique sozinha. Muitas pessoas falam pra mim assim, nossa, eu tô vendo meu pai, minha mãe adoecendo, envelhecendo. Às vezes o pai já tem 95 anos, 98 anos e tá achando
morrendo de medo que naquele dia que acontecer algo com ele, eu não vou suportar. Olha como está trabalhando o cérebro, vai ser pesado, vai ser difícil, eu não vou dar conta. Em vez de fazer o quê? Transformar a sua vida extraordinária, ser abundante de coisas e virtudes boas, compartilhar com essa pessoa o melhor tempo de qualidade possível. E aí sim, enquanto o outro ir embora, você tem gratidão por ter uma coleção de boas memórias. Já pensaram sobre isso? Não seria mais leve? E é muitas vezes isso que outras culturas trazem. Esses rituais de passagem é simplesmente uma comemoração. Eles comemoram que essa pessoa que está aqui, ela está passando por esse outro plano, de acordo com a sua crença religiosa, e tá ficando junto com os antepassados dela, com os pais, mães, aqueles que foram antes, e também com esse Criador. Então, em algum momento, de algumas religiões têm momentos diferentes, mas em algum tempo e espaço isso vai acontecer. Se vai ser depois da volta de Cristo, se vai ser imediatamente, se vai ter um plano, se vai ter uma morada, uma colônia espiritual. Cada um tem uma religião, mas entende que tudo tem esse mesmo fundamento, que né, nessa pós-tempo, né, essa pessoa também vai estar acolhida. Se a gente for pensar, tem um acolhimento disso. Então não precisa ser eu, mas eu só vou ter esse pensamento se eu tiver o quê? Com a vida boa, com a vida extraordinária, que eu esteja cuidando da minha própria criança interna, com alegria, eu estou cuidando de mim. Então eu estou cuidando da minha necessidade, eu estou me dando valor, eu estou olhando para mim e olhando o que eu preciso hoje, o que eu posso fazer da minha vida hoje. Porque aí sim eu vou conseguir começar em mim, começar a ter força, começar a ter consciência, começar a ter mais controle emocional. E nesse ponto eu vou poder ajudar o outro com leveza, sem culpa, sem irritação. Pessoas felizes fazem muito mais felicidade ao outro do que aquela pessoa pesada, tensa, cobrando. Você tem que fazer assim, você tem que fazer acolá, não tá certo. Olha essa casa, tem que mudar isso, tem que mudar o quarto, tem que mudar a parede. Entende? Você tá chegando pro outro e fala assim, nossa, tudo que você faz é ruim. Só o que eu faço é bom, me siga. Só que será que você tá tendo já uma consciência para guiar o outro? Você já tá conseguindo se fazer feliz para guiar o outro? Perceba. Então vamos começar. Onde começa? Em você. Aí sim, eu consigo me despir do peso desnecessário, eu consigo ser uma mãe mais saudável. O que é uma mãe saudável? Às vezes a pessoa não tem filho biológico, né? Mas tem o filho como o pai, a mãe, o tio, o primo, o periquito. Então se você está sendo irmãos, se você está sendo uma mãe, quer ser a mãe dessas pessoas, seja uma mãe saudável. O que uma mãe saudável faz? Se torna desnecessária. Ela ensina a pescar, ela ensina caminhos, ela não faz tudo pelo outro. Se você fala assim, mas meus filhos não sabem nem cozinhar. Você já deu oportunidade para eles cozinharem? Você já ensinou a ele isso? Meu filho não tem controle emocional. Que dia que você deu uma educação financeira para os seus filhos? Você ensinou que ele teria responsabilidade pelo dinheiro que está na mão dele? Nem que seja R$1. Né? O quanto isso está sendo feito. Então você está criando esse filho para quem? Para você sempre ser eterna e sempre ser o pivô da vida dos outros? Ou você está criando uma vida extraordinária sua que o outro, se ele for para a vida, se seu filho for realmente para a vida, você fala, uau, fiz minha parte, agora eu continuo cuidando de mim. Entende? Qual que é mais leve? Perceba. Traz até mais leveza, né? Do que eu falar assim, tadinho do meu papai, tadinho da minha mamãe, tadinho dos meus irmãos. Só através de mim eles serão salvos. Eu vou carregar todo o peso deles nas minhas costas, porque eles não dão conta. Eu sou a forte, poderosa e eu dou conta. Olha essa fala, gente. A gente ouvindo dessa forma, dá até uma coisa ruim aí dentro, concordam? Mas é isso que muitas vezes a maioria faz. E faz, ainda fala assim, mas é porque eu amo demais. E pessoas que amam ficam grudadinhas, ficam aglutinadinhas e contribuem na vida dos outros. Realmente, isso é verdadeiro, mas não dessa forma doentia. Na forma de amor puro, amor incondicional, divino. Eu olho para cada uma dessas pessoas e falo, que bom que vocês estão na minha vida, eu aceito vocês como vocês são, eu respeito vocês, eu respeito o destino de vocês, eu aceito e confio. E confio que vocês dão conta, e confio que esse destino de vocês de alguma forma escolheram, plantaram e agora estão colhendo, e que cabe a mim, quando for leve, contribuir com esse processo. Então é essa minha postura interna, eu estou sendo uma contribuição na vida do outro, e não salvadora. Porque o salvador, ele geralmente vai ficar acusando o outro, ou vai ser vítima, ou vai fazer com que essas pessoas se tornem vítimas
para você criar uma zona de dependência dessas pessoas e você ficar ali naquele posição assim, né? Eu sou a poderosa, eu tomo conta de tudo, eu controlo tudo, eles não dão conta de arrumar um papel, não dão conta de ir no médico, não dão conta de fazer isso, eu marco consulta, eu mudo o plano de saúde, eu mudo o plano celular, porque é tudo através de mim. Aí depois você vai se lamentar que não tem tempo. E se você tem tempo, você arruma mais uma pessoa para cuidar. Entende? Quanto que você vai colocar mais pessoas para você carregar na sua vida, para você não cuidar de você? Pode ser menininho também, tô dando um exemplo feminino, mas muitos filhos e homens são assim também. Não é só um defeito feminino, né? Defeito não, vamos melhorar isso. É uma escolha. Você carregar o mundo nas costas é uma escolha. Você cuidar da sua vida e ser abundante para aí sim contribuir com o outro com leveza, sem cobrança, sem peso desnecessário, sem ter que doar todo o seu amor para o outro para que alguém te retribua. Você transforma seu alto amor, você faz uma fonte infinita do seu amor e a abundância desse amor você leva para o outro, a sua alegria, a sua maneira de encarar a vida, a sua religiosidade, a sua fé. Isso você pode transmitir para o outro e transmutar muito mais o caminho do outro do que você ficar ali dando ordens, impondo limites, impondo regras na vida do outro e muitas vezes nem pergunta: você quer ser ajudado? Você precisa de ajuda? Você tá pesada a sua cruz? Você acha que tá? Você pensa que tá? Você fala: nossa, se eu estivesse vivendo aquilo eu não daria conta, então eu vou lá salvar. Então muitas vezes é uma projeção do que você gostaria de receber, do que você já teve aquela dor, você vê a dor do outro, já viveu algo parecido, queria que alguém te ajudasse em algum momento da sua vida e você tá ali no outro muito mais fazendo por você do que pelo outro. Então começa a perceber isso em você e vamos mudar essa atitude, vamos ter mais consciência que a gente não nasceu grudadinho para ninguém carregar ninguém. Por isso nós nascemos seres inteiros e independentes. E todos nós, quando a gente está com essa consciência, que a gente está com saúde, né? Que a gente está com sem nenhum problema psicoemocional, né? Ou algum problema mental, a gente consegue sim cuidar das nossas próprias bagagens, a gente consegue sim lidar com o nosso peso. E quando está muito pesado, a gente busca ajuda profissional para isso. E não a gente vai criar vítimas na vida do outro. Porque se por exemplo, se é uma mãe aqui e fala: filhinho, cuida de mim, eu não dou conta, a minha vida tá difícil, e lamenta, muitas vezes esse filhinho vai ficar ali com essa mamãe, eu tô colocando pequeno, mas pode ser o adulto também, fica ali com essa mamãe cuidando dela por raiva, por culpa, por sentir que esta é a obrigação dela. Então tem muitas raízes que é interessante durante a terapia investigar, porque se esse casal teve um filho para preencher eles, a nossa vida tá muito chata, o casal tá quase se distanciando, vou criar um filho para unir o casal. Então quando esse filho nasce, ele fica ali no meio do casal e é uma posição pesadíssima. Então quando ele tenta ir para a vida, quando ele vai ficando adulto, adolescente, tenta construir sua própria família, construir sua própria vida, esse casal que tá sentindo vazio porque não quer cuidar de si, não quer olhar para os seus próprios desafios, vai sugando esse filho. Então o filho tenta ir e eles começam a fazer chantagem emocional, vitimismo, acusações, que ele é ingrato, que não cuida dela. Você não me ligou ontem, que ingratidão, eu te amo tanto. Você não almoçou aqui no domingo, você quer deixar o coração da sua mãe morrendo. E eu começo a usar um vitimismo, que muitas vezes a gente tem que olhar para isso e falar assim: eu vejo a sua dor, internamente mesmo, eu sinto muito, mas eu também tenho a minha vida. E o momento que eu não estiver do seu ladinho, eu continuo te amando, porque a relação de amor entre esses pais e esse filho, que eu falo dando mais esse exemplo, que é o mais comum, ele tem que estar dentro da gente, não fora. Porque se esse estiver fora, quando um não está mais presente nessa vida, eu me sinto muito vazia. Então o certo é o quê? Eu entender que esse amor já está dentro de mim, está no meu DNA, está na minha força, e assim eu consigo caminhar para a vida, e esse casal no adulto, cada um se cuidando, abençoa a vida dessa outra pessoa, abençoa a vida dos filhos, abençoa a família que o filho está construindo, abençoa os sonhos do outro, mesmo que sejam diferentes. Perceba que tem muita coisa envolvida quando você carrega o peso dos outros, e muitas vezes começou lá na sua infância de querer ser a filha boazinha, o filho bonzinho, e que muitas vezes você está destruindo sua própria vida para manter em existência algo que você aprendeu a viver dessa forma, mas que pode ser diferente, pode ser mais leve. Então, só fazer uma meditação rapidinha de vocês. A gente vai fazer uma desprogramação, a gente tem um pouquinho de tempo ainda só.
E é uma desprogramação neurobiológica, é uma energia um pouco diferente para a gente desprogramar as crenças que a gente tem sobre isso e atualizar no nosso sistema de crença, a atualização direto da fonte criadora. Como que esse criador gostaria que a gente vivesse dessa forma? E quem quiser, né, que sentir que é leve, quem não quiser, gratidão estar até aqui. E quem quiser ficar mais um pouquinho, só coloca a mão no seu coração e permita, diga sim para receber essa energia. Que a energia da desprogramação neurobiológica se ative no seu corpo, que ela possa liberar todo o padrão de crenças, pensamentos que estejam impedindo a sua vida de ter leveza, alegria, ser mais conectada com você, ser a sua prioridade e abundante de si você chegar até outras pessoas. Então feche os olhos, respira fundo e dê permissão para que essa energia da desprogramação neurobiológica se ative no seu corpo, que essa energia se ative e libere tudo que é desnecessário. Então feche os olhos, desprogramando e liberando, desprogramando e liberando, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todos os programas mentais que geram culpa, que geram ressonância em cuidar, salvar do outro, como que você fosse a única fonte geradora de amor, de alegria, que você fosse a única fonte salvadora, acima desse Criador. Desprograma e libera, desprograma e libera. Todos que estão assistindo e que irão assistir, desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza. Atualizando moléculas, atualizando suas células, atualizando todos os padrões de pensamento, comportamento, tudo que seja essencial na sua vida, atualizando, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza, atualiza, atualiza. Desprograma todos os implantes extratores de amor, culpa, raiva, remorsos, necessidade de ser acusador, vítima ou salvador do outro. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza. Atualizando, atualizando, atualizando. Desprograma todos os implantes extratores, de que você é o único meio de salvação, que é só através de que você carregar a cruz e o peso do outro, ele poderá caminhar, mesmo que para isso você tenha que tirar toda a sua energia, tirar toda a sua vitalidade e você morrer pelo outro, se sacrificar pelo outro, sucumbir sua própria vida pelo outro. Tudo que isso traz à tona e reverbera no seu corpo, nos seus sistemas de crença. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza, 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 atualiza. Desprograma e libera todos os padrões de comportamento, sentimentos que trazem pequenez no seu olhar ao outro, que a sua criança ferida enxerga a criança ferida no outro e tudo que você gostaria de ser cuidado, que você cuida do outro para que um dia você seja cuidado. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza, atualiza, atualiza. Todas as vezes que você não acha o caminho mais fácil, você se cuidar, você se amar, você ser o exemplo de um caminho mais saudável e que você infringe os seus conceitos, as suas ideias, as suas crenças, para que o outro siga o caminho primeiro que você, para que o outro seja feliz primeiro, para que o outro seja abundante, para que o outro tenha prosperidade, dinheiro, para que aí sim você tenha caminho e permissão de ser feliz, ser abundante, ter abundância financeira. Tudo que isso reverbera e traz à tona, desprograma e libera, 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 atualiza, 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 limpando de todos os filamentos de DNA, todas as moléculas, células, tudo que esteja acumulado no seu corpo de cargas desnecessárias, de cargas que são dos outros, de peso dos outros, de destino dos outros, como se você tivesse que carregar isso para provar para o outro que o ama, para provar que você tem um amor cego, que pode morrer pelo outro, para que o outro se sinta amado, mesmo que para isso você abra mão da sua própria vida. Tudo que isso traz à tona e reverbera no seu corpo. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que você comprou
de programações de ser a menina boazinha, o menino bonzinho, a criança perfeita, linda, solista, amada, e que você se tornou um mini adulto carregando e resolvendo os problemas dos adultos que não eram seu, que ficou no meio do casal, que não era seu, que resolve os problemas do papai e da mamãe que não são seus, que resolve o problema dos irmãos, filhos, enteados, familiares, entes queridos, dos seus pets de estimação, e tudo que isso traz à tona e reverbera em você. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Atualiza. Tudo que te impede de ter uma vida fácil, de olhar para você sem culpa, sem ressentimentos, mas cuidar da sua própria energia, da sua saúde emocional, da sua saúde mental, como prioridade. E a partir daí, abundante de amor, abundante de virtudes, você contribuir de uma forma leve, amorosa, respeitosa as pessoas que estão ao seu redor. Tudo que isso reverbera, traz à tona, desprograma e libera, 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 atualiza, 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 desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que está no seu programa de computador mental, que está em loop, que está trazendo desafios, impotência, insatisfação, não merecimento de ter a vida abundante, próspera e digna de merecimento que você já tem. E tudo que você não está enxergando, que poderia enxergar para ter isso na sua vida com total facilidade. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Atualiza, atualizando, atualiza, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Tudo que você não se sente merecedor de ter paz interior, de ter fé de entrega, de aceitar o seu destino e dos seus entes queridos, familiares, como algo natural, algo que foi plantado, escolhido, e que a escolha individual, que você faz novas escolhas, novos plantios para que o seu futuro seja mais abundante. E tudo que isso traz à tona, reverbera no seu corpo, nas suas moléculas celulares. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Atualiza, atualiza, atualiza. Tudo que impeça você de estar consciente da sua vida, de ser a sua prioridade, ser mais amorosa, mas ter compaixão e auto-perdão por si, por tudo que fez, por toda a sua história, por todas as suas raízes. Tudo que isso traz à tona e reverbera no seu corpo. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza, 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 atualiza. Tudo que impeça você de receber essa desprogramação com total facilidade, leveza, trazendo paz interior, trazendo autoconceitos de empoderamento, de que você tem a força necessária para viver seus desafios, para achar soluções mais saudáveis. Tudo que isso traz à tona e reverbera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza, 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 atualiza. Tudo que impeça você de ter a certeza de que você é apenas uma contribuição no mundo e que você é uma peça, uma gota no oceano, mas que faz parte do oceano e o oceano seria muito menor sem você. Que você é incrível, essencial, capaz de resolver seus próprios desafios, de buscar ajuda quando necessário, buscar ajuda profissional também quando necessário. Tudo que isso traz à tona e reverbera, desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera, atualiza, atualiza, atualizando tudo que você possa sentir na sua vida, que seja com mais leveza, que todos os pesos que você carregava dos outros, você entregando, cada um desprendendo, desapegando, com partículas de consciência, com orações, bênçãos anexadas, para que o outro sinta-se forte, fortalecido, para que consiga vencer cada um seus próprios desafios, você cuidando de você e cada um cuidando de si, para a gente construir um mundo cada vez mais leve, mais em paz, voltados e conectados com toda a energia amorosa e universal.
Tudo que impeça isso e traz à tona, desprograma e libera. Desprograma e libera. Desprograma e libera. Atualiza, desprograma e atualiza. 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 Desprogramando tudo que está desnecessário nos seus células, moléculas, DNA, neurônios, todas as sinapses neuronais. Desprograma e libera, desprograma e libera. E tudo que deveria estar no seu computador mental, de crenças empoderadoras, tudo que deveria estar aí de fé, de entrega, de aceitação da energia universal, fluindo na sua vida, toda energia de vida, fluindo no seu corpo, toda aceitação da sua história, da sua origem. Tudo que isso traz à tona, reverbera e impede. Desprograma e libera, desprograma e libera, desprograma e libera. Atualiza, atualiza, atualiza. E vamos respirando, entrando em conexão novamente com o seu corpo, voltando dessa experiência que é uma degustação da desprogramação neurobiológica, que é uma ferramenta que eu trabalho online também. E ela traz toda a mutação dos nossos neurônios, nossas sinapses de crenças que estão impedindo nossa vida de ter mais leveza, mais paz, a gente enxergar a vida com uns olhos mais amorosos, a vida como ela é, a aceitação dessa vida e também buscar estratégias, soluções para caminhos mais saudáveis ainda. Se todo dia a gente evoluir 0,01%, a gente continua uma caminhada mais leve. E o que eu desejo para cada um de vocês é que vocês consigam retomar sua própria força, olhando para vocês em primeiro lugar, e depois podemos ser uma contribuição na vida do outro, sem peso, sem culpa, sem julgamento, sem imposições, mas contribuindo com o outro com energia de amor incondicional, que é o amor que a gente veio para aprender, é um amor divino, é um amor de aceitação do outro, das limitações do outro. Isso não impede que a gente dê limites ao outro, isso não impede que a gente diga não para o outro. A gente pode fazer esse não de uma forma muito mais amorosa, dizendo para o outro, você consegue, tente sozinho. Se você não conseguir, depois que você não conseguir, eu te contribuo. Se você não conseguir, mas eu tenho certeza que você dá conta. Empodere os outros, diga que eles dão conta e não o contrário. Assim fica muito mais leve, a vida fica muito mais fluida. Você realmente consegue cuidar de você e ser uma contribuição verdadeira na vida do outro. Muita gratidão a quem chegou aqui. Gostaram da desprogramação? É uma energia diferente para quem captou. Quem chegou atrasado e não pegou, se você depois quiser voltar na gravação para receber essa energia, é uma energia bem leve e que traz bastante leveza no corpo, traz essa limpeza dos nossos programas, como se fossem computadores virais, que nos tiram o foco do que realmente importa na vida. E o que a gente veio nessa vida, a gente aprender a amar, aprender a respeitar as pessoas que estão ao nosso lado, aprender que cada um é diferente, que eles não precisam ser como você deseja, eles precisam ser eles mesmos. E o respeito a isso também é um ato de amor, e não carregar ou morrer pelo outro, mas sim mostrar através do seu caminho um caminho mais leve. Então comece por você. A inspiração do seu caminho pode modificar muito mais pessoas do que você carregar a cruz do outro, carregar o peso do mundo do outro. Não sinta culpada de dizer não ao outro, não sinta culpado disso. Faz parte e isso você diz para o outro com dignidade, você dá conta. Gratidão e essa mensagem que eu queria dizer para vocês. Tenha um ótimo final de tarde aí e a gente continua nesse horário do almoço, um almoço comigo na próxima quarta-feira. Um grande abraço, namastê.